Muito boa noite. Estamos aqui hoje no grupo de Fraternidade Espírita Esperança, no Aeroclube, realizando mais um Evangelho no Ar, com um convidado super especial, o nosso irmão Totti, assessorando a gente, a nossa irmã Lavínia, que estará aqui nos assessorando durante todo o culto, e também agradecer a presença do senhor Antônio Carlos, da senhora Yara, que estão aqui presentes no nosso culto do Evangelho no Ar. Hoje vamos inverter um pouco os papéis. Eu irei apresentar, meu nome é Luiz Sérgio, e o Totti vai desenvolver o estudo da noite. Vamos começar então, convidando o nosso querido irmão Totti para que faça uma leitura da página do livro Fonte Viva e faça um breve comentário sobre o livro. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos. Obrigado ao nosso irmão Tim, nossa cunhada, Lavínia, pastor Arteia. A página que nos toca hoje do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier, a exemplo do Cristo. Eu estava falando com o Sérgio sobre essa questão que a gente não programa nada, a gente não escolhe a página está por sequência, mas sempre encaixa com o tema que a gente vai falar. Impressionante. A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João 2,25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gêmeos do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhonhar cada espírito com eficientes recursos de inovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de excitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. A exemplo do Cristo, nosso tema hoje vamos falar sobre o meu reino nesse mundo, ou seja, esse amor de Jesus é o que vai nos levar a esse reino tão falado de Jesus, que é o reino de paz, de amor, de caridade. É o que eu também busquei, essas informações, eu vi que me levavam para falar sobre esse reino de Deus e de Jesus que veio aqui na terra, tanta usura, tanta maledicência, guerras, essa sujeira que nós estamos vivendo. E porque se colocava naquela época que era isso, que o reino era uma vida só, que o reino era uma vida só, que o reino era aqui, então não tinha que ser feliz, tem que conseguir esses tesouros aqui, como vê Jesus e fala, junteis tesouros que a graça não vai correr, que a ferrugem, que o vaguejo não vão levar, são os tesouros da alma. E o Cristo nos ensina isso, quando ele acolhe Tomé, acolhe Judas, acolhe Pedro, acolhe todo mundo, sem condenar ninguém. Para não condene depois o próximo, porque nele observa a inferioridade e a perfeição. O que Jesus fazia. Então, nós vamos estar falando hoje sobre o reino de Jesus, o reino de Deus. O que é esse reino? O que nós vamos fazer, como faremos para chegar nele? Isso, vamos daqui a pouquinho, nosso irmão Totti vai esclarecer com detalhes, levando-se em consideração a fundamentação da doutrina espírita, o que Jesus efetivamente disse
quando afirmou que o reino de Deus, que o reino não era deste mundo. Vamos fazer uma leitura agora na sequência. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos na prisão. Digo-vos em verdade que não daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Isso está em Mateus capítulo 5, 25 a 26. Agora vamos aos comentários. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Doente decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Quando aplicado ao homem, o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas caras afeições. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo escaniçado neste mundo, se pode fazer um inimigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não sairei de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Vale destacar, e às vezes a gente esquece, que tudo criado por Deus é obra de uma lei maior que a lei do amor. Muita gente comenta, né, Totti? Como é que acontece tanta coisa no mundo de ruim e Deus permite? Se esse Deus é amor, por que tanta pobreza, tantas enfermidades, tantas infelicidades? Por que permite que um espírito, por exemplo, persiga o outro enganado? E na verdade, aí está o amor de Deus. Porque o amor de Deus é basicamente
galgado e tem como fundamento o livre-arbítrio. A prova do amor de Deus é a capacidade que Ele nos dá de exercer de forma livre nossas escolhas. E as nossas escolhas têm consequências. Então aqui Ele fala: cuidado com o que você planta, porque você vai colher do que você plantou. E Deus, no seu infinito amor, precisa deixar que as coisas aconteçam naturalmente para que, no final dos tempos, haja um perdão. Então essa passagem é muito interessante, porque nos convida, aproveitando a passagem terrena, aproveitando essa encarnação, que possamos reconciliar com aqueles adversários de um passado, que às vezes um passado longínquo, e que nós possamos então estar seguindo com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa emoção, mais esse ensinamento de Jesus. Fizemos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, reconciliação com os adversários. E agora vamos convidar a todos para fazer uma prece com vibrações gerais para todos. Não é isso? Não, isso aí. Então vamos pedir que você que está na sua casa agora possa se harmonizar, possa esquecer o que está acontecendo em torno de você, eleve seu pensamento a Jesus Cristo, a Deus nosso Pai, que é poder e bondade, que possa neste momento, possamos todos nós sermos doadores de vibrações amorosas para aqueles que estão em dificuldades, tanto do corpo físico, quanto do corpo emocional, quanto do corpo espiritual. Vamos pedir que Jesus, através da falange de seus trabalhadores da seara, possam ir até os hospitais, levar os medicamentos necessários para a melhoria daqueles que estão nos leitos dos hospitais, pedir para os nossos irmãos que estão cerceados das suas liberdades nas penitenciárias. Vamos pedir pelos doentes que estão em casa. Vamos pedir por aqueles que hoje não têm um lar, que estão nas ruas, que estão longe de suas famílias. E pedir também para todos habitantes da cidade de Volta Redonda, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, que a paz de Jesus possa renovar os corações daqueles que estão sem esperança, porque Deus é amor e Ele nos quer que sejamos felizes. Graças a Deus. Graças a Deus. Dando continuidade então aqui, vamos convidar mais uma vez o nosso irmão Totti para que possa falar sobre o tema proposto, Meu reino não é deste mundo. Lembrando só, Totti, que essa passagem está em João. Muito interessante essa passagem, porque foi nesse dia que Pedro negou Jesus 3 vezes. Era a Páscoa. E os fariseus e os religiosos da época não queriam julgar Jesus. Então levaram a Pilatos, que era o interventor. Naquela época, o povo romano era o povo que, na verdade, governava a toda aquela região. E na passagem, diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse: que acusação trazeis contra esse homem? Responderam e disseram-lhes: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o a vós e julgai-o segundo vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar alguma pessoa.
para que se cumprisse a palavra de Jesus, tinha dito, significado que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os teus príncipes do sacerdote entregaram-te a mim. E aí Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Com a palavra, então, o nosso irmão Todd. Na pergunta 1018 do livro dos Espíritos, a 1018 está aqui: em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Aí está a resposta dos Espíritos. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, ávidos, porém, das coisas desse mundo e apegados aos bens da terra. Os homens com ele não estão. Então eu fui por esse caminho, falando do apego aos bens das coisas materiais, das coisas mundanas, que Jesus, né, ele era averso a essas coisas mundanas, essas coisas apegadas. E no livro Boa Nova, né, o nosso irmão Humberto de Campos, irmão X, ele logo no começo aqui, ele tem uma passagem de Jesus, quando Jesus, na primeira pregação de Jesus, que ele estava em Jerusalém, né, é interessante que é perguntado para ele, o que é isso, o que ele está fazendo, interessante assim, ó. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Falou: Galileu, o que fazes aqui na cidade? Aí Jesus respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo com modesta nobreza. Mas o cara não se entregava, né? Falou: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E o que pensas tu venha a ser isso? Aí Jesus responde, olha só: esse reino é a obra divina no coração dos homens. E Hanan vem depois colocando ele em várias situações, comparando, perguntando, tipo assim: você conhece Atenas? Conhece Roma ou Atenas? Tipo assim, você conhece Brasília? Já foi a Brasília? Não seria a nossa situação aqui, ou seja, quem te ordena? Quem é você? Né? Aí Jesus responde a ele: conheço o amor e a verdade. Ele não conhece Atenas nem Roma, mas conhece o amor e a verdade. Aí, tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do tempo? Ou seja, você conhece a Constituição? Você conhece as leis? Perguntou para Jesus. Jesus falou claramente: sei qual é a vontade de meu Pai que estás nos céus. É o que importa, né? E ele começa a ficar irritado, dirigindo, ou seja, e Jesus deixa bem claro, então, que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, né? E ele vem colocando coisas materiais. Jesus falou: não, esse reino não é o meu reino, não é o reino de Deus. E no capítulo 2, né, meu reino não é desse mundo, que trata da questão onde você me passou, né, tem o ponto de vista, deixa bem claro da ideia futura, né, que deixa bem claro que esse é o reinado que Jesus vem trazer. As afirmações de Jesus só teria sentido se você teria essa visão de um reinado futuro, né? E tanto que ele coloca aqui, ó, no item 7, o Espiritismo alarga o pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente e que o faz do instante que se passa na Terra o único e frágil eixo do futuro e eterno, ele mostra que esta vida é só um anel no conjunto harmonioso e grandioso. Ou seja, então o reino, quando a gente passa a pensar que o reino da Terra aqui é uma vida só, morreu, acabou, se extinguiu, você vai querer viver como? Ter tudo, ter os prazeres, juntar tudo, gozar a vida, ter o bom e do melhor. Por isso que nessa época de Jesus, né, ele causava esse medo, porque se esperava um rei
cavalo, cavalaria, aquela coisa toda. E não veio, né? E tomar o reinado deles ali, na época ali, como você estava colocando, né? Ameaçava o reinado ali. Então ele esperava uma pessoa potentosa, aí chega aquele cara no jumentinho, entra na cidade ali, né? Então todo mundo pensava um reinado diferente, mas Jesus falou, meu reino não é desse mundo, meu reino não é esse mundo, meu reino é um outro, é do amor, está claro, bem do amor. E ela é tão colocado assim, olha só o que André Luiz nos coloca na agenda cristã. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Então, esse era o reinado de Jesus, esse poder que ele tinha, que irradiava, que era o amor, a bondade, a caridade. Isso que irradiava em Jesus, que assustava todo mundo. E todo mundo pensava que ele reinava. Tanto que Judas, né, comete essa questão com Jesus, essa traição aí, porque esperava um reinado físico, aquela coisa de Jesus, né? Vai por aí? Né? E o interessante, como é que aquelas pessoas daquela época não compreendiam Jesus de fato, né? Porque quando Jesus dizia que o reino não é deste mundo, ele não estava desconsiderando o mundo material. Porque muita gente fala assim, então, tipo assim, se o meu mundo é espiritual, não é o mundo material. Não era isso que Jesus estava falando. Porque Jesus, não podemos esquecer, como governador espiritual do planeta, ele participou de todo o processo de planejamento do que aconteceria na Terra. Às vezes a gente esquece ver um Jesus crucificado, injustiçado, mas não podemos esquecer que Jesus sabia que num determinado momento de sua passagem na Terra, ele seria crucificado. E precisaria ser crucificado para dar o exemplo. E eu estava conversando com o nosso querido amigo Totti no início, em nenhum momento Jesus se rebelou. Em nenhum momento Jesus gritou com Pilatos, em nenhum momento Jesus se sentiu injustiçado. Isso que é interessante, até no momento de crise, Jesus teve mansidão, teve misericórdia. Naquele mesmo momento que Jesus podia se desesperar, qual foi a atitude dele? Tranquilo. Exatamente de paz. E comprovando que o reino não era realmente desse mundo, porque se fosse esse mundo era revolta armada. Tanto que ele fala, se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores não permitiriam que eu estivesse aqui. Tanto que na hora que Pedro corta a orelha nisso, Pedro embainha a sua espada. Ou seja, meu reino não é de violência, né? Meu reino não é de violência, meu reino não é esse. E a doutrina espírita está bem claro, né? Deus não condena os gozos terrenos, condena assim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 6. Então Deus não condena os gozos terrenos, né? Mas só condena o abuso desse gozo. É o que está acontecendo na Terra hoje. Nós estamos hoje chegando ao que aconteceu com Capela, né? Cresceram muito intelectualmente, né? Né? A nossa educação se desviou, Sérgio. Eu vejo assim, nós estamos criando os nossos filhos, as pessoas, para ter em vez de ser. Ter dinheiro, ter poder, ter fama, em vez de ser honesto, ser justo. Então desviou a questão aí da educação. Então esse era o mundo que a gente vive até hoje. Você é respeitado pelo que você tem, pelo poder que você tem, pelas coisas que você tem. Então todo mundo vivia esse mundo. Tanto que nós temos um livro muito bom, agora me fugiu o nome, que fala justamente da venda de indulgência, porque a igreja, respeitando a nossa igreja, respeitando todos, né, mas colocava que era uma vida só e que você tinha que comprar o seu lugar no céu se você quisesse a sua paz, a sua tranquilidade. A venda de indulgência, onde surge Martinho Lutero, que vem aí, não, isso está errado, tal. Então, eles tinham essa colocação para a gente que era um reino só. Então, você tinha que ser feliz, tinha que gozar tudo ali. Jesus falou, não, meu reino é desse mundo. E fala da vida futura. Fala da vida futura, ou seja, quando você tem a visão de uma vida só, você quer viver o máximo nessa vida. Sócrates tem uma frase muito interessante, eu tenho ela aqui, que fala claramente isso, olha só. Se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam cancelado todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também da sua alma. Então eles tinham essa concepção que era uma vida só, então vamos gozar, vamos viver tudo, mas não, a vida continua, então vamos juntar tesouros que ninguém pode tirar, e não esse tesouro que corrói, juntar, por isso que o mundo está esse caos,
que a gente está vivendo. Então, não é esse mundo que Jesus queria viver, de roubo, de mazela, de corrupção. Ele queria esse mundo de amor, de bondade, de caridade, de benevolência, de caridade, né? Mas só que era muito forte esse apelo, é muito forte ainda. Eu sempre falo, né, Antônio, quando a gente tem a oportunidade de fazer algumas palestras, nós temos muita dificuldade de entender Jesus até hoje, né? O que ele falou, o que ele fez, o que ele vivenciou, que para nós, que ainda somos espíritos muito materializados, compreender esse Jesus espiritual é muito difícil. E ainda hoje, passados-se mais de 2000 anos da vinda dele aqui, com todo o esclarecimento que a doutrina nos trouxe, através dos seus princípios básicos, que é a imortalidade da alma, pluralidade das existências, a comunicabilidade entre os espíritos, a possibilidade que a doutrina nos deu através do Espírito Verdade de continuar a nos instruir com as coisas do mundo espiritual, nós ainda temos dificuldade de entender a mensagem de Jesus. Porque, na verdade, volto a dizer, embora estejamos vivendo um mundo muito difícil, Totti, muito materializado, mas eu tenho certeza que está tudo sob controle. Claro, claro. Porque não há erro no planejamento de Deus. Não há nenhuma situação que não esteja dentro daquilo que foi planejado, como aconteceu no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, quando o anjo Ismael, preocupadíssimo com o Brasil, com mais de 300 anos de escravidão, que ele vai pedir para Jesus intervir, Jesus fala o quê? Nem eu que sou um Cristo posso interferir no livre-arbítrio dos homens. Olha que magnífico. É difícil de entender Jesus, então a gente traz ele para ser aquele Cristo humano junto da gente aqui, mas é muito difícil entender. Olha só a colocação que ele faz em Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a gente fica muito preocupado com as coisas materiais, esquece o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Por isso que Jesus fala, meu reino não é desse mundo, não é essas coisas materiais. Meu reino é um reino futuro, né? Ou seja, é diferente. Eu queria só que... Espero que o som tenha melhorado um pouquinho. Essas dificuldades fazem parte de todo esse processo, mas tenha tranquilidade e certeza que tudo está acontecendo conforme planejado, não é isso, Antônio? Então, Jesus já deixava bem claro para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto ele será dado. Nós invertemos esses valores, né? O mundo tem essa tristeza toda, essa desigualdade, essa coisa toda. Por causa disso, nós estamos muito procurando as coisas materiais, esquecendo as coisas espirituais. Só que nós estamos já passando da hora da gente buscar o reino de Deus, sabe? Buscar a nossa transformação, buscar a nossa reforma íntima, a nossa melhora, porque é isso que nós estamos aqui, é o que nós estamos fazendo aqui. Olha só a colocação, o reino de Deus está dentro de vós, não é o reino exterior, não as coisas materiais, não, né? E olha o que Emmanuel coloca através de Chico: descobri-lo e estabelecer as vias de acesso para alcançá-lo depende de nós. Ou seja, esse reino está dentro de nós, a paz do Espírito está dentro de nós. Não são as coisas materiais, não são as coisas que vão nos trazer a paz, não é isso. Invertemos muitos valores. Na verdade, nós buscamos fora o que temos dentro, né? Até a história das religiões demonstra isso. Jesus, quando disse para Pedro, Pedro, edificarei sobre ti a minha igreja, Jesus não estava falando de construção de obras, de templos de pedra, porque a primeira igreja somos nós. O primeiro templo da alma é o corpo físico, onde ele tem a oportunidade, o espírito tem a oportunidade de se educar. Então, na verdade, a nossa dificuldade é exatamente, até muitas das vezes, as religiões não ajudam, porque ficam muitas das vezes querendo dar ênfase à prosperidade material. E volto a dizer, isso não é crítica às outras religiões. Eu sempre falo, todas são ótimas. O problema são os religiosos equivocados, que são intérpretes da palavra de Deus. E assim nós os temos e muito no Espiritismo, no Espírito. Nós somos essas pessoas. Sim. Inverteu muitos valores. E numa colocação que você me passou também, Sérgio, vou buscar aqui a nossa irmã
que essa rainha, né, a rainha realeza, que está aqui numa realeza terrena, Instrução do Espírito, item 8, capítulo 2, né, ela fala, né, assim, é uma pessoa que foi rainha aqui na terra, e ela fala assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessa fala de Nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo. O orgulho fez que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos se eu não compreendesse? Ou seja, juntou muito dinheiro, tinha muito dinheiro, e se julgava que chegaria no plano espiritual, ia ser tratada como rainha. E, né, para surpresa dela, ela coloca assim: que desilusão, que humilhação, quando em lugar de lá ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava muito pequenos e que desprezavam, porque não eram de sangue nobre. O que então eu compreendi da esterilidade das honrarias e das grandezas que se busca com tanta avidez na terra? Então, aí ela coloca: para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugaste. É a prática da caridade pura, né? Pura. Que o nosso tesouro aqui vai ser o quanto nós fizermos para o nosso próximo. Esse é o que pesa na balança. A capacidade de nos dedicarmos ao próximo, de fazermos o bem ao próximo, esse será o verdadeiro tesouro que vamos levar. A gente não vai chegar lá em cima, você acha, o que você foi lá? Você era arquiteto, era engenheiro? Não. Você nem precisava, a sua aura, a sua brandura vai dizer o que você plantou, o que você fez, quais os bens que você deixou aqui na terra. Eu tava vendo um vídeo muito interessante que diz assim: tudo que nós fazemos aqui na terra, de bom ou ruim, fica gravado no nosso perispírito. Quando a gente volta para o plano espiritual, quem fala por nós é o perispírito. É como se todas as nossas passagens, boas ou más, fossem reveladas num grande telão. E aí você vai poder ver na sua consciência, liberto do corpo, tudo aquilo que você fez. E é uma vergonha. Muito interessante isso, né? E isso é uma vergonha lá para o outro lado. E eu vou já pegar um gancho aqui. Esse livro Voltei, do nosso irmão Jacó. Legal. Né? Que ele vem endossar, né? Frederico Figner, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, fez esse livro Voltei, né? Mas por que ele fez esse livro Voltei? Né? Ele já no preâmbulo aqui ele coloca pra gente, mas deixa eu contar a história. Ele fez uma obra muito material aqui na Terra, fabulosa, deixou muita coisa para a doutrina. Um dos donos da Odeon, a primeira fábrica de disco. Riquíssimo, né? Deu uma sustentação para a FEB. Pensou que tinha feito de tudo de bom. Aí chega lá no plano espiritual, ele é chamado para uma reunião e vê pessoas que trabalhavam com ele na casa espírita com mais luz, com mais brilho, com mais elevação espiritual do que ele. Aí ele fica olhando, é aquela vergonha que nós estávamos falando aqui agora. Você não precisa dizer, as pessoas vêm, aí ele se sente envergonhado que as pessoas com mais brilho, com mais intensidade. Ele fala: nossa, cadê meu brilho? Aí as pessoas falam: calma, você vai ter o seu. Mas eu fiz tanta coisa. Fez material, mas você não fez, né, o que deveria ser feito, que é a sua transformação espiritual, dar com amor. E ele deixa logo no começo essa mensagem aqui, ó: é para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei essas páginas sem a presunção de convencer. Olha só que interessante: não se acreditem quitados com a lei divina, por haver atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Então ele fala que tudo isso que a gente faz, ele chama de dever. Não se acredite quitados com a lei por haver atendido a pequenos deveres de solidariedade. Isso que a gente faz é dever de solidariedade, né? E ele continua, né? Ele continua assim, ó: ajudem a si mesmo no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Ou seja, o reino de Deus está dentro da gente. Não adianta eu ter as coisas mundanas, as coisas materiais, se eu não tiver paz, se eu não tiver com a consciência tranquila, que eu estou trabalhando no bem. Lembrei de uma historinha.
Francisco de Assis, capinando do lado da igrejinha dele lá, aí Frei Damião, o seu braço direito, seu confessor, seu amigo direito, chegou, Francisco, né, cutucando Francisco de Assis, se você fosse morrer daqui a 10 minutos, o que você faria? Francisco de Assis nem olhou para o filhão, continuou capinando, falou assim, continuaria capinando. Ou seja, o grau de conhecimento e de certeza que ele estava no caminho certo, que ele estava ajudando os miseráveis, estava se doando, servindo, que ele estava praticando bem, estava no caminho certo, que não se preocupa. Agora pergunta comigo, Sérgio. Totti, se você fosse morrer, desencarnar daqui a 10 minutos, o que você faria? Eu ia começar aqui a ficar 10 minutos pedindo perdão a tanta gente que eu prejudiquei. Minha filha, minha esposa, os amigos do dia a dia. Não ia ficar sossegado, ia entrar no desespero, porque eu sei que eu não tenho essa consciência que eu estou no caminho certo, estou tentando buscar. Mas Francisco de Assis tinha toda a certeza, continuou capinando, falou, continuaria capinando. Então, esse é o reino de Deus, é a paz, ter essa consciência do dever cumprido. É quando chega Paulo de Tarso, essa transformação, Maria de Madalena, tanto o São Pedro, o próprio Emmanuel, né? Emmanuel, quando cai a ficha e sabe que está no dever, aí se entrega, os cristãos que iam para a cruz, né? Lá se entregava lá aos leões, a queimada em fogueira, porque sabiam que estavam trabalhando na seara de Jesus, então não tem medo, nada mais atrapalha alguma coisa. Olha só, vamos então falar um pouquinho aqui, a nossa companheira Lavínia trouxe vários nomes que estão aqui nos ouvindo. Agradecer a Sônia Conte, Marcelo Silva, Fabiana Cristina, Suzana Azevedo, Marcos Vinícius Jimenez, Cláudia dos Santos Sacramento, Bia Montella, desculpe se eu errei o sobrenome, alguns são fáceis, outros são difíceis, né? Glória do Vale, Alexa Medeiros, dando parabéns pelo trabalho, Ângela Braga, Maria Aparecida Messias e Eneida Maria Jabor. Obrigado pela sua participação. Vamos dar continuidade então aqui aos comentários do nosso irmão Totti. Então, olha só, no livro Fonte Viva, na lição 15, Fraternidade, Emmanuel coloca pra gente assim, ó, seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa onde? Na vida íntima. Tudo é na vida íntima, na nossa transformação. É aí que começa o reino de Deus. Aí que começa, né? Pergunta para Pedro, quando é que nasceu Jesus? Pedro vai falar assim, para mim Jesus nasceu quando o galo cantou 3 vezes. Eu caí, a ficha caiu. Pergunta para Paulo, na estrada de Damasco, quando ele negou o Cristo, ali nasceu o Cristo, ali começou o reino para eles. Então assim é quando a gente começa a despertar para esse lado da reforma íntima, porque a única coisa que nós estamos aqui na Terra é para a nossa reforma íntima, nossa transformação. Isso é o reino de Deus, isso é o que Ele espera da gente. Ele não espera que eu seja um cara cheio do dinheiro, cheio das coisas, cheio da fortuna, o que não é proibido pela doutrina. A doutrina não proíbe nada, mas tem que saber usar. Mas é isso que vai ser perguntado lá em cima, ou nem vai ser perguntado, vai ver, Totti, o que você fez? Vamos ver aqui a ficha do Totti. Quantas lágrimas ele enxugou? Quantas vezes ele serviu alguém que bateu na sua porta, foi atrás da miséria, ou ele foi preocupado com alguém? Quantas vezes, Totti, você ajudou alguém? Quantas vezes você estendeu sua mão? Isso é que vai pesar lá em cima. Tem um livro... É a minha credencial para entrar nesse reino de Deus. Tem um livro que eu não me lembro qual, se é o Caminho da Luz, que diz que Jesus de vez em quando volta próximo da Terra. E a nossa curiosidade é o que ele vem fazer? Será que ele vem ver quantos evangelhos o Totti fez? Será que quantos atendimentos foram feitos na casa espírita? Não. Jesus vem ver se a semente que ele plantou no nosso coração está gerando fruto. E é o reino de Deus no coração do homem. E gerar esse fruto é exatamente o que ele espera, é que nós possamos fazer o que ele fez. Porque ele mostrou o caminho, né?
Ele não veio só falar, ele veio falar e exemplificar, e porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio exemplificar, e hoje faz sentido por que o Cristo tinha que vir, né? Porque se ele era o caminho, ele tinha que demonstrar. Através de não só de palavras, mas de atos. Poderia ter mandado outros, como sempre mandou, né? Mas veio e vivenciou. Como ele fez em Capela, como você mesmo disse, né? Quem conhece o livro de Capela, Capela passava por um período de planeta de provas e expiações para a regeneração, e ele reúne então com aqueles espíritos que não poderiam permanecer em Capela, porque a sua condição vibracional não era possível, né? E aí ele faz uma reunião com a pleide desses espíritos e fala: olha, vocês vão ter que ser transportados para um outro planeta, que seria a Terra, mas fiquem tranquilos, porque eu estarei com vocês para ensinar a lição. E os capelinos vieram, alguns dentro do povo hebreu, outros dentro dos egípcios, e ele nasce em Jerusalém, numa manjedoura, cumprindo a promessa. Então, olha, o Cristo, o mais perfeito modelo de Deus, o Espírito que representa Deus na quase sua totalidade, não é Deus, mas representa muita coisa diante de Deus, veio reencarnar na Terra por amor, para dar o exemplo para todos nós. E o que ele disse: se vós quiserdes ser reconhecidos como meus discípulos, é por muito. Esqueçai de vós. Mata o orgulho, a vaidade, o preconceito. Permaneça na minha palavra, a palavra do amor. Aí, quando pergunta assim, mas mestre, como é que eu vou reconhecer os seus discípulos, os seguidores? Aquele que muito amar, né? É isso. E aí ele completa, né? Um outro assunto que eu queria pedir para você trabalhar nesse finalzinho. Então ele falava para você esquecer de você, que você carregasse a sua cruz, que você não reclamasse da sua cruz. E ele disse no final: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade, Totti, para você? Se perguntaram para Jesus, né? Pilatos que perguntou para ele, foi isso mesmo? Isso. O que é a verdade? Ele fica quieto, porque a verdade hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Mas a verdade que eu sei hoje é esse reino de Deus, que a gente não tem mais tempo. Essa é a grande verdade, que a gente está passando por um momento igual ao de Capela, né? E a pergunta 1019, que você também me indicou, Zé, assim, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Então a verdade está aqui, olha só. Poderá se implantar aqui na Terra o reinado do bem? Sim. Mas como que vai ser isso? Olha o que diz os espíritos superiores. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo, que são os males da sociedade. Então, enquanto a gente não lutar, trabalhar isso dentro da gente, o orgulho e o egoísmo, né, fazer com que prevaleça o bem, a caridade, a humildade, o reino de Deus não será aqui, a felicidade não será desse mundo. Então está na hora, está passando da hora da gente parar e começar a trabalhar para esse reino de Deus, a nossa transformação, a nossa mudança, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, já com um pezinho no regeneração, caminhando já para regeneração, onde o bem vai prevalecer na Terra, mas vai depender da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral, do bem que a gente praticar, do amor que a gente distribuir, depende da gente. O passaporte para o planeta de regeneração, ele tem que ter basicamente 3 coisas. Que sejamos capazes de ser misericordiosos, benevolentes e que sejamos capazes de perdoar. Não estou dizendo que sejamos capazes de fazer isso tudo na sua totalidade. Mas se no nosso coração, se no nosso reino de Deus, se nós não iniciarmos esse processo de misericórdia, perdão e benevolência, que são as 3 filhas da caridade, nós não poderemos
estar no mundo regenerado. Então o convite é esse, ainda dá tempo. É o que você está dizendo agora, né? Ainda dá tempo para cada um de nós, cada um dentro da sua vida, dentro da sua disponibilidade, fazer um pouco mais em benefício do seu irmão. Pensar bastante qual é o motivo de eu estar aqui na Terra, qual é o motivo da minha reencarnação, por que eu reencarnei. Olha, somente para minha reforma íntima, para minha reforma moral, para me crescer moralmente e espiritualmente. Só isso. O resto vai me ser dado por acréscimo. Não preocupeis com os dias de amanhã, né? Não junteis tesouros que atrás. Junte os verdadeiros tesouros, o bem, a caridade, a moral, sabe? Fazer coisas boas. Isso que é o passaporte, a credencial para a gente conseguir chegar a esse reino de Deus. O caminho é Jesus, e olha o que ele nos ensinou. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. Não tem outro caminho. E, olha só, os tesouros que a gente junta. Mas Jesus alertava para isso. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Ou seja, o que pesa para mim? As coisas materiais, mundanas, ou o espiritual? Vamos caminhar para a segunda parte, o nosso finalzinho, isso, né? Está na nossa hora. O papo está super legal, mas temos hora. O meu mentor, Totti, falou que tem que cumprir a hora. Isso aí. Então está chegando basicamente a 18h50. Nós vamos agora fazer a agenda, uma pequena agenda do movimento espírita. Eu falo um, você fala outro? Vamos lá. A nossa irmã Cândida Miranda está apresentando o seu livro Muito Mais, Eu Me Liberto dos Meus Escravos, obra inspirada pelo Espírito Celeste. A agenda dela tá cheia, né? Diz aí para nós a agenda dela. Vai até dia 27, olha só, de agosto, né, em várias casas espíritas aqui da região, Sérgio, olha só. Legal. Né? A gente publicou, né, Sérgio? Está publicado na página aí? Está publicado na página do programa, do nosso Facebook. Se você quiser conhecer com detalhes um pouquinho mais essa agenda, procure. É a Casa Espírita Irmã Paula, fazendo 21 anos, comemorando os 21 anos, não é isso? Com também várias palestras, sempre aos domingos, de 9 às 10. Hoje 14 aconteceu, né? Jesus Esperança Sempre. E a próxima, dia 21/7, a Fé Transporta Montanhas. Se você quiser conhecer, então, a casa fica na Rua das Margaridas, Moinho de Vento, Barra Mansa. Perfeito. Próximo com você. A nossa irmã Lana Leite, com o seu livro, primeiro livro, No Amor Encontra a Paz, uma palestra especial, dia 22 de julho, às 20 horas, na Casa de Pedra, Centro Espírita André Luiz, tá? Divulgação e autógrafo do livro. Opa, que gostoso nesse inverno, uma noite dos caldos no Centro Espírita Sirineus. 28 de julho, de 18 às 21, valor R$15, Avenida Mariana do Carmo Reis, 121 Vila Muri, no Espaço G. Tá vendo uma confusão aí? As pessoas falam, mas Sirineus é lá na Vila Brasília, só que a festa vai ser nesse espaço, um espaço diferente, a Noite de Caldos, Avenida Mariana do Carmo, Vila Murim, tá? O Sirineus somente fica lá na Vila Brasília, mas a festa vai ser no Espaço G. A Umevor, sempre com trabalho maravilhoso, sempre trazendo oradores maravilhosos para nós, está trazendo agora Carolina Moraes e Vinícius Laras para dia 3 e 4 de agosto com seminários. O primeiro acontece com a Carolina Moraes, assistência social, das 15 às 18 horas, lá no Centro Espírita Semente de Luz, lá no Jardim Belvedere. Depois um seminário com Vinícius Lara, Educação entre Dois Mundos, interessante, né? Educação entre Dois Mundos, dia 3, também no próprio dia 3, no horário mais noturno, 19h30 às 21h, lá no Centro Espírita Francisco de Assis, na Santa Cruz. E no outro dia, domingo de manhã, de 9 às 12, lá no Centro Espírita Luz e Caridade, lá na Mangueira, com o tema Roteiros Mediúnicos. Essa é a agenda da Umevor. Vamos só acompanhar, gente, vamos participar. As pessoas participam um pouco, né? Os caras vêm de longe para fazer uma palestra bacana e poucas pessoas. Seminário Evolução em Dois Mundos, 17 de agosto, horário de 9 às 18, com a oradora Sandra Calado.
no Centro Espírita Seguidores do Cristo, Avenida Antônio de Almeida, 787, 101, Retiro, Volta Redonda. Sabe o que me chamou a atenção esse? De 9 às 18. O dia todo estudando. É considerado um dos livros mais difíceis, né, do André Luiz, né? Fala em Evolução em Dois Mundos. Né? É difícil de entender, de estudar, ou seja, vai ser um seminário para estudar muito mesmo. Uma boa oportunidade para você, né? Entender. Mês Espírita de Barra Mansa, né? Começa agora em agosto. Marcel Mariano, José Passini, Eduardo Guimarães e Lúcia Moisés. Sempre palestra sábado à noite e no domingo de manhã, seminário. Tá? Vai começar agora em agosto, do dia 3 ao dia 24, sempre ao sábado e domingo. Divaldo Pereira Franco, em Resende, na AMAN, né? Vai falar sobre depressão à luz do Espiritismo, um assunto atual, né? Que nos preocupa a todos. Dia 12 de agosto, às 20 horas, local Teatro General Leônidas, Academia Militar das Agulhas Negras, distribuição gratuita. É uma promoção do Conselho Espírita de Unificação das Agulhas Negras. 40º seu. Muita gente perguntando onde conseguir os convites, muita gente querendo ir, não consegue os convites. Procurar a sua casa que você frequenta, procura os dirigentes. Cada casa recebeu uma quantidade. Tem muita gente reclamando que foi mal distribuído, que se formou panelinha, que não teve acesso a muitas pessoas. Uma pessoa do Rio já me ligou e falou assim: aqui no Rio a gente coloca na hebraica, que é uma coisa totalmente até nem espírita, né? E ali deixa lá para as pessoas irem buscar. Fica uma coisa assim para todo mundo buscar. Aqui distribuíram, as pessoas estão reclamando demais que não está tendo acesso. De qualquer maneira, a orientação que você deu é muito boa, né? Procure a casa espírita e pergunte se tem, né? Se tiver, eu tenho certeza que o presidente ou o dirigente vai distribuir, com certeza. Fala que você quer ir, que você gostaria. Porque é uma oportunidade muito bacana, né? Centro Espírita Semente de Luz convida para o curso de passes com o nosso irmão Antônio Carlos Guilizone, de 17h30 às 19 horas. Na rua Professor Kátia C. Rodrigues, 81, Recanto da Lagoa, bairro Jardim Belvedere. Uma vez por mês, né? O próximo dia 20 de julho. Isso, o próximo vai ser dia 20 de julho. Então você que quer fazer um curso de passe, que é uma ótima oportunidade de ajudar a Casa Espírita, né? O passista pode e vai ajudar muito aquele que está passando por uma desarmonia, né? Através da fluidoterapia. Então aí, ó, se você tem vontade de dar passe, é uma boa oportunidade. Centro Espírita Seguidores do Cristo, lá do Retiro, está com um projeto também muito legal, ao sábado à tarde, das 15 às 16h30, chama-se Roda de Conversa. Cada sábado é um tema diferente, pessoas convidadas, né, também, amigos para convidados, e é aberto ao público. Fica-se uma mesa discutindo no modo de falar, mas estudando a doutrina espírita, cada um fala, debate, leva livros, conversa, ou seja, uma ótima oportunidade de aprendizado. É legal, seja um voluntário. Este é um convite especial para você que quer trabalhar na Feira do Livro Espírita, uma reunião para voluntários da 31ª Feira do Livro Espírita de Volta Redonda. Vai ser dia 14 de julho, hoje. Hoje, 16. Mas o horário às 16 horas, já passou, né? Mas eu acho que está até ainda acontecendo. Sempre vai. O local Centro Espírita Seguidores do Cristo, Avenida Antônio de Almeida, 787/101, Retiro, Volta Redonda. Todos os domingos está acontecendo esse encontro, para quem quer ser voluntário, ajudar na Feira do Livro Espírita. Está aí os telefones 3347-7340 ou 988-576631. Todos os domingos ou sábado, acho que está mais sendo canalizado agora para os domingos, esse encontro para você ajudar na Feira do Livro Espírita. É uma oportunidade também de fazer alguma coisa. A gente sempre fala, o conhecimento é importante, mas colocá-lo em prática também né? Às vezes, muitas das vezes, ficamos nos livros, buscamos conhecimento do livro, mas olha a quantidade de oportunidades que se tem para se fazer a prática do bem. Nosso tema de hoje, né? A base o que é a caridade, é ajudar, servir. Esse é o reino de Deus. Começa a construir o reino de Deus aí servindo. Isso aí. Jesus foi bem claro, eu não vim aqui para servir.
né? Para ser servido, vim para servir. Então, esse é o nosso propósito também. Vou lá ser voluntário na Feira do Livro, vou ajudar, vou fazer alguma coisa. Arregaçar as mangas, né? Tem muita coisa para se fazer. Basta a gente querer. Trabalho é que não falta. Acho que acabamos aí. Bom, né? Gostaria de, nesse momento também, relatar aqui alguns nomes que a nossa irmã Lavínia nos trouxe. Tem mais algum? Muito obrigado. Vamos lá. Irani Ramos de Oliveira. Alisson Sacramento. Está dando boa noite e está dizendo que o programa foi excelente. A G Silva diz, muito lindo o programa, Deus abençoe a todos. Amém. É o G Silva, é um amigo nosso, amigão da Ana. G Silva. Porque não veio legal. Especificado, mas eu conheço ele muito. Deve ser Jurílio Filho. Isso. Signos Ferrari. Mara Giacomini e Silene Souto Maior. Bacana. Queremos agradecer a você que está interagindo, que está reservando uma hora do seu domingo para ficar aqui com a gente, né? Lembrando que é um momento não só para que possamos falar para os encarnados, mas para os desencarnados também, né? O mundo espiritual é um mundo vivo. Estamos interligados com os nossos irmãos desencarnados, então temos certeza que todos estão aproveitando. Faltam 2 minutinhos, vamos pedir então para o nosso irmão Totti fazer a prece de encerramento desse banquete de hoje que você me propiciou de estar aqui com você, falando de Jesus, falando do Espiritismo. Muito obrigado. Lembrando que a gente vai agora inverter os papéis, né? Outros amigos vão apresentar o programa, eu vou ficar no stand-by ali, na produção, porque é um programa da doutrina espírita, né, do Totti. Então, hoje nosso irmão está aqui, semana que vem vai ver o Carlão, depois o Celinho, a Ana Denigres, vai vir todo mundo, vai estar aqui apresentando o programa, de forma a fazer que seja um programa espírita, não do Totti. Legal. Né? Então eu agradeço a você, Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, muito obrigado. E pegando carona nesse reino de Deus, nesse reino de Jesus, nesse reinado que Jesus fala pra gente, vamos pensar bastante, gente. Olha, a gente colocar a cabeça para pensar, o que eu estou fazendo? O que eu estou plantando? Que semente eu estou deixando para esse mundo, para esse reino de Deus, esse reino de amor, de bondade? O que eu estou contribuindo para esse mundo? Para que esse mundo venha logo, esse mundo chegue logo. Porque ele só chegará quando a bondade e o amor prevalecer sobre a terra. Tem hora da gente arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E começar dentro de casa, com a família. É aí que a gente precisa mais exercitar o amor, a caridade, a humildade. Eu falo, quando eu estou falando, já estou pensando em mim. Eu na minha família, junto à minha família, meus familiares. Ter mais amor, mais paciência, mais compreensão. Então eu te peço, meu Pai, te peço, Deus Pai, de amor, de bondade, de misericórdia, Jesus amigo. Me ajuda, Pai, a hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Que eu possa crescer e evoluir moralmente, espiritualmente, que eu possa vencer as mazelas que ainda trago dentro de mim, pois o mal que me faz mal é o mal que eu faço, Pai. Me ajude a vencer essas mazelas, essas imperfeições, me ajude a me tornar um homem de bem, me ajude, Pai, a ser bom exemplo para o meu filho, para a minha filha, me ajude a ser, um irmão que possa habitar esse reino de Deus, esse reino de amor, esse reino de caridade, esse reino de justiça. Nos ajude, Pai. Abençoe, Pai, esse planeta, abençoe seus governantes, abençoe esse projeto nosso e que a gente possa continuar com ele cada dia mais, levando esse evangelho para todos os cantos, todos os lugares, todos os corações. Obrigado a todos, muita paz e muita luz.